Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejando que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, na sua vida, que o Senhor venha confortar você, que o Senhor venha estender a sua mão poderosa sobre você e que te dê muita paz. Esse vídeo, gente, de hoje é um vídeo que vai anteceder a um outro vídeo que já faz alguns dias que eu gravei e depois, analisando o vídeo, repensando sobre tudo que eu falei, eu achei que eu não ia postar aquele vídeo, porque eu falei algumas coisas que depois eu comecei a relacionar com algumas pessoas e eu achei que talvez algumas pessoas pudessem se ofender com aquele vídeo. Porém, naquela mesma noite, eu tive uma visão muito forte. E nessa visão, uma pessoa iria ser julgada e receberia uma sentença muito pesada, sem misericórdia, né? E eu, depois daquela visão, eu acordei e fiquei muito abalado porque eu queria interceder por aquela pessoa naquela visão, mas eu não podia, porque o que estava acontecendo com ela era justo, né? E aí eu acordei e fiquei pensando, né? Porque eu dormi pensando se postava ou se não postava, se postava ou se não postava aquele vídeo. E eu estava orando, né? Como sempre faço antes de dormir. E eu adormeci orando. E até, não lembro mais, eu acho que eu estava até consultando a Deus, né? E aí eu tive essa visão. E quando eu acordei, eu fiquei pensando. Porque assim que eu acordei, me veio aquele pensamento que eu estava pensando se eu postaria aquele vídeo ou não, né? E aí me veio, né, que isso não pertence a mim. Porque eu quero deixar bem claro aqui, gente, que por mais que eu fale coisas pesadas às vezes, não é o que eu gostaria de falar. Não é para condenar ninguém, não é para pisar em ninguém, até porque se eu fosse perfeito, né, que eu não tivesse nenhum erro, nenhum pecado, talvez seria mais fácil. Mas pela minha própria consciência, eu saber, né, que eu sou uma pessoa muito injusta, né? Sou uma pessoa que preciso me converter a cada dia, a cada momento. Então, para mim é muito difícil falar determinados assuntos. Mas como eu não tenho, tem gente que escreve, né? Pelo menos faz ali os tópicos, né, que ele vai falar. Mas eu não tenho esse costume, nunca tive. Já tentei na minha vida, fui repreendido pelo Espírito de Deus, que eu deveria andar e fazer as coisas totalmente na dependência de Deus. Então, eu queria deixar bem explicado aqui, né, que tudo que eu falo é com amor, é com carinho, é por zelo, né? Inclusive, me veio muito essa palavra aqui, de Ezequiel, capítulo 33, ele praticamente fala quase só sobre esse assunto. Mas eu queria ler aqui o versículo 7 que diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, ele a anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho,
morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. E aí talvez você vai dizer, mas isso é o ímpio, pastor. E aí é que está o problema. Ímpio, gente, não é aquela pessoa que não conhece Deus, que não conhece a palavra. Ímpio é toda aquela pessoa que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando dentro de uma igreja, comete a injustiça, a impiedade. Porque aquela pessoa que não conhece, ela não pode ser imputar nela erro, porque ela não conhece, ela não tem conhecimento. Então, quando Deus fala ao ímpio aqui, é porque está falando conosco, com a igreja. A palavra quase toda ela é direcionada à igreja, ao povo de Israel, ao povo eleito, ao povo escolhido por Deus. Então, gente, eu queria que você entendesse que eu não tenho prazer. O dia que eu mais fico assim realizado na minha vida é quando Deus me usa para consolar. Eu saio com a alma lavada. Eu mesmo choro quando estou assistindo. Porque de vez em quando eu assisto, quase todos os vídeos, eu assisto para ver se não houve falha, se... Eu mesmo choro, porque eu mesmo me emociono. Então eu quero deixar bem claro aqui, não é aquilo que eu falo, é porque me vem pelo Espírito. Eu não sou uma pessoa masoquista que gosta de ofender as pessoas, de magoar as pessoas, bem pelo contrário. Para eu magoar as pessoas, eu tenho que estar totalmente envolvido pelo meu sentimento humano. E depois ainda me arrependo. Porque eu não gosto de ferir ninguém, não gosto de magoar ninguém. Entende? Então tudo que eu falo aqui é porque me vem de Deus. E porque eu tenho conhecimento desta palavra que eu estou lendo. E aqui ele continua. Mas se advertires o ímpio do seu mau caminho, ou do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Você está vendo aqui que não tem prêmio. Não tem prêmio, não tem fortuna me esperando ali adiante porque eu fiz o que eu devia de fazer. Simplesmente livrei a minha alma. Entende? Então, eu queria deixar bem claro. Queria que você colocasse na sua cabecinha, no seu coraçãozinho, que apesar de ter uma cara feia, eu não sou um homem mau. Tem coisas que, às vezes eu fico dias sem fazer vídeo, porque eu estou numa guerra interior. Porque Deus quer que eu fale alguma coisa que é difícil de falar. Ainda mais que eu tenha as possibilidades ou as probabilidades de pessoas da família me ouvirem. Eles vão pensar direto, é para mim. Entende? Então é complicado. Complicado demais para mim. Sabe? Há uma guerra, eu sei que isso não competiria a mim, já fui advertido por muitos homens de Deus, que eu tinha que falar e deixar. Né? Então eu queria aqui deixar bem claro, deixar bem legível, bem visível, que o que eu falo aqui, olha, gente, é tão sério que eu vou dizer aqui agora, porque se eu soubesse para quem que Deus estaria falando, aí que eu não ia falar mesmo. Aí você vai dizer, mas não, você é covarde. Gente, nesse ponto, pode dizer que eu sou covarde, porque eu sou mesmo. Se tem uma coisa que eu não gosto de acusar ninguém, mais uma vez eu digo, se eu faço isso, eu tenho que estar fora de mim. Se eu tiver na minha consciência, se eu tiver bem, que eu não perdi o controle, eu não gosto de ofender ninguém, eu não gosto de magoar ninguém, eu não gosto de pisar em ninguém, eu não sinto alegria em ver ninguém triste. E eu estou falando diante de Deus mesmo, sabe?
eu prefiro perder, ter prejuízo, do que ofender alguém, sabe? Então, pode ter certeza que o que eu falo aqui é porque eu tenho que falar. E não é para dar indireta para ninguém. Para ninguém, gente. Agora, semana passada, eu olhei, aproximadamente umas 200 pessoas se desinscreveram no canal. Pastor, mas como é que não baixa lá? É porque tem muita gente se inscrevendo. Mais de 200 se inscreveram, até porque, né, teve um dia ali que eu orei a Deus e disse, ó Senhor, porque estava sempre negativo, sempre no vermelho. Sempre mais gente se desinscrevia do que gente se inscrevia. E eu orei a Deus. E Deus me mostrou. Ele fez ficar no azul daí. Então, mais gente está se inscrevendo do que gente se desinscrevendo. Porque foi um sinal que eu pedi para Deus. Porque eu estava a fim de direcionar o canal para outra coisa, né? E um outro canal que eu tenho secundário ali, começar a fazer os vídeos sobre fé naquele canal. Mas como isso aconteceu assim do nada, eu andei fazendo uns, como é que a gente fala aquele negócio? Stories, né? E deu um monte de visualização. E eu acho, né? Não sei, não tenho certeza, que através desses stories, né? Não sei falar isso aí, porque eu não entendo inglês. Eu não sei porque que as pessoas não falam. É vídeo pequeno, é vídeo de 1 minuto, né? Copio tudo do inglês para o português, só para dificultar. Então, eu quero deixar bem claro que eu não dou indireta para ninguém. Se eu tiver que falar alguma coisa para quem eu tenho mais, assim, como é que eu vou dizer, relacionamento mais próximo, eu falo para a pessoa. Ainda que seja difícil para mim, mas eu falo. Eu falo porque eu não gosto de ficar dando tapinha nas costas, pela frente e por trás está falando mal. Se eu falo por trás, eu falo pela frente, com certeza eu vou falar primeiro pela frente. Mas se eu tô aqui e pensar, bom, eu falei uma coisa por trás do fulano, eu vou lá e falo para ele, para não ficar que eu só falo por trás das costas, né? Então eu quero que vocês entendam, é muito difícil para eu vir aqui falar muitos assuntos. E talvez esse seja o maior motivo que muitas vezes eu demore a vir aqui falar. Claro que tem muitos contratempos. Por exemplo, agora para fazer o vídeo eu tive que tirar a lâmpada do banheiro, a lâmpada da cozinha, a lâmpada do quarto, entende? Porque eu tive que usar as lâmpadas que eu usava aqui para os vídeos para iluminar em volta da casa, que eu trouxe minhas galinhas para cá. E aqui tem muito gambá, muito bicho do mato, né? Então eu tive que tirar as lâmpadas e instalar aí na rua. Então é complicado, não é só chegar, ligar a luz e ligar o celular e fazer o vídeo, né? Ainda quero, né? Ainda quero ter uma peça só para isso, com tudo certinho ali, né? Mas ainda não tem. Tá bom, gente? Então, esse vídeo vai anteceder um vídeo que já tá lá, que já era para eu ter postado, né? Mas eu não postei porque realmente há uma guerra dentro de mim, porque é complicado. Não que eu esteja aqui para agradar as pessoas, mas ser desagradável não é bom. Eu tenho consciência disso. Mas, por amor e por temor à palavra de Deus, é que muitas vezes eu falo. E mesmo sabendo que... Já aproveito aqui para dizer, gente, os vídeos ultimamente têm sido vídeos gravados. Não confunda a estreia com vídeos ao vivo. Porque eu acho que tem gente que embraveceu comigo, né? Porque ela comentava ali e sempre quando eu estava fazendo vídeo ao vivo, eu falava, irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano. Mas não é ao vivo, gente. A internet que eu estou usufruindo aqui não permite fazer vídeo ao vivo, né? Então,
deixar bem claro para vocês. Eu não sou um masoquista, eu não sou uma pessoa que gosta de ofender todo mundo, né? A cara feia, mas o coração é diferente da cara, né? Então que vocês me perdoem, mas eu não estou dando indireta para ninguém, eu não estou cobrando ninguém. Tudo que eu ensino é por amor à alma da pessoa e por temor a Deus, né? Eu, por mim, já teria parado com esses vídeos, não fazia mais vídeo. Por mim, já teria parado e ido fazer outra coisa. Não que eu possa fazer alguma coisa, né? Mas hoje de tarde ainda estava pensando como eu queria poder fazer alguma coisa, um servicinho aqui, um servicinho ali, alguma coisa que me desse uma renda maior. Ainda mais ficar pedindo, né? Coisa, a pior coisa que tem. Hã? Ficar pedindo, né? A pior coisa que tem. E outra coisa, quando eu digo aqui para você enviar oferta, é uma coisa assim que eu já venho lutando há dias. Aí eu falo aqui, porque Deus instituiu a oferta e o dízimo. Que as pessoas estão fazendo o que bem querem, com dinheiro que era para pregação do evangelho e para que não houvesse miséria entre o povo de Deus, as pessoas fazem. Isso não é segredo para ninguém. Mais que o dízimo e a oferta, e é só a pessoa parar um pouquinho para pensar que ela vai dizer. Se não houver ajuda de fora, não teria como manter uma igreja. E eu falo como pastor, que a pessoa olha, ai, que despesa que a igreja tem. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Uma igreja dá despesa. Dá despesa, gente. Quantas vezes eu tirei do meu bolso para manter a igreja? Porque as contas, e igreja é uma coisa assim, ó, pode ver. Tem algumas igrejas aí que estão faladas ao extremo, porque não pagaram aluguel, porque não pagaram funcionários. Então, a igreja, eu me lembro quando eu assumi uma cidade, eu cheguei lá, teve uma época que eu não saía mais de dentro da igreja. E nem me sentava, eu gostava muito de sentar na garagem que tinha lá, sentar ali, que era quente e tal, né? Mas eu nem sentava mais lá, porque começou a chegar gente para cobrar. Porque o pastor que me antecedeu ficou devendo para meio mundo lá. Então é complicado a pessoa, quando ela vai pastorear uma igreja, ela não pode ficar devendo nada para ninguém. Não pode. Eu deixei de pagar contas minhas para pagar contas da igreja. Porque as pessoas não querem nem saber. Ah, foi o pastor da igreja tal. E eles vão lá cobrar a igreja. Entende? Então eu me lembro que eu não ia mais num posto de gasolina lá. Apesar de o dia que a proprietária do posto me cobrou, né, ela disse, olha, a igreja tem uma continha aqui. Eu disse, olha, a igreja? A senhora tem certeza? Não, é o pastor ali, mas como o pastor não pagou, eu estou lhe cobrando o senhor. Aí eu disse, olha, infelizmente, a nossa igreja não autoriza, né, a igreja que eu pertencia, realmente eles não autorizavam o pastor a estar fazendo conta, né? Então o pastor fez conta para ele. Essa conta não é da igreja. Eu não tenho como lhe pagar porque não tenho dinheiro, não posso pagar por ele. Mas então o sujeito deixou o rastro sujo, né? E aí eu pedi para ver, não, a ficha estava no nome dele. E eu expliquei para ela, ó, eu não posso pagar. Se a senhora quiser entrar em contato com o presidente da convenção e falar com ele, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Porque se eu lhe pagar, eu vou ter que tirar do meu bolso, né? E eu não tinha salário da igreja, né? E para eu pagar uma conta, eu teria que pôr lá, entende? Eu tinha que prestar conta. Então, a igreja dá despesa, né? E muitas vezes o pastor acaba comprando. Quantas vezes eu passei privações quando era pastor, mas eu não comprava nada fiado, porque se eu não pagasse, ia cair no nome da igreja. Então, gente, é só raciocinar um pouquinho só, que a pessoa vai ver.
que sem oferta, né, milhares de igrejas não existiriam. Muita igreja existe por causa da oferta. Aí alguém vai dizer, mas seria bom. Não, não seria bom, gente. Não seria. O evangelho tem que ser pregado. O evangelho tem que alcançar mais vidas. Então é só você parar para pensar. O que Deus criou foi justo. Os homens é que são injustos. Entende? Eu sei que perdi muita gente aqui do canal. Gente que é contra o dízimo. Gente que é contra a oferta. Mas eu não posso. Eu poderia ter as pessoas aqui ainda no canal. Mas eu não posso, só para ter as pessoas aqui no canal, me colocar contra Deus. Dizer que não, Deus não criou o dízimo. Que o dízimo era lá para outra gente. Quer dizer, Deus então é uma pessoa injusta. É injusto porque para uns ele tem que dar dízimo, para outros não. Para uns tem que dar oferta, para outros não. Que Deus é esse? E o dízimo e a oferta foi criado para a manutenção da obra. E olha que se cumprissem os propósitos, não haveriam pessoas necessitadas dentro das igrejas. Mas infelizmente, o que está acontecendo é isso aí. E a própria Bíblia diz que é impossível que haja escândalos. Mas aí por quem vier. Então, gente, eu estou só explicando aqui. Inclusive, muitos pastores já me disseram, olha, tu só vai sofrer. E tu não vai ganhar nada. Porque eles diziam, as coisas mudaram, os tempos mudaram. Mas a Bíblia diz que as coisas e os tempos mudam. Porém, Deus não muda. E eu vou permanecer, ainda que difícil, ainda que caindo e levantando, ainda que sofrendo, eu vou continuar firme, preso pela palavra de Deus. Eu me considero prisioneiro da palavra de Deus. Eu não consigo passar por cima da palavra de Deus. Mas a teologia explica isso, explica aquilo. Olha, teologia é uma coisa de homem. Há falhas. E a teologia já é um cumprimento daquilo que Deus disse, que nos últimos tempos amontoariam doutores da lei e teriam comichão nos ouvidos. Porque as pessoas não querem cumprir, acham muito pesado, então elas inventam que isso foi para aquela época, que isso foi para fulano, isso foi para ciclano. Só que Deus, o que Ele exige de um, Ele exige de todos. Eu estou explicando aqui para você não continuar pecando. Eu estou fazendo aqui o máximo que eu posso e até o que eu não posso. Porque eu tenho absoluta certeza que se qualquer um daqueles que me ouvem aqui tivesse na minha situação, não estariam aqui gravando vídeos. Já teriam virado as costas para Deus. Mas como eu sei, como eu tenho conhecimento absoluto de que Deus não é esse sujeito aí que vive dando carro zero para um e para outro e mansões para uns e para outros, e para outros pisa, deixa sem alimento. Pense bem, só você pensar um pouquinho, que Deus é esse dessas denominações, que alguns andam lá em cima de avião, e outros andam a pé com fardo nas costas. Porque para aqueles andarem lá em cima de avião, alguém tem que andar com fardo nas costas aqui na terra. Que Deus é esse? Passando até fome, que a minha esposa está dizendo ali. Passando até fome. E eu não estou falando de membros, não, estou falando de pastores. Para alguns pastores andar nas nuvens, outros têm que andar no vale. Outros têm que andar no vale. Que Deus é esse? Esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus.
o meu Deus é justo, o meu Deus é fiel, o meu Deus é soberano, e o meu Deus não compactua com esse tipo de obra, que alguns andam com um sapato de 5.000 reais e outros não têm 200 para ir no mercado fazer uma compra para saciar a fome dos filhos. Tá bom, gente? Então eu expliquei, acho que expliquei. O próximo vídeo não é bom. Não assista, não vou recomendar, não assista. Não é bom. Eu só vou postar porque eu tenho que postar. Mas não é bom. E outra coisa, se você assistir, por isso que eu digo, não assista. Porque se você assistir sobre o assunto que eu estarei falando ali, você não será mais inocente. Eu nem lembro mais tudo que eu falei, porque já faz tantos dias. Tá bom, gente? Forte abraço a todos. Deus te ilumine, que Deus te guarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau e até mais.